Olá pessoal, eu me chamo Diego Hashimoto e hoje nós vamos aí para a nossa 29ª videoaula de PLSQL e hoje a gente vai trabalhar com pacote. Pacotes é algo muito interessante no Oracle, é uma solução em PLSQL muito interessante. Por quê? Porque ela tem aquela ideia de programação orientada a objeto. Não é uma programação orientada a objeto, mas tem a mesma, como que a gente pode dizer, a mesma ideologia, né? Onde você cria algo e você chama um programa inteiro e roda ele e tira proveito dessa programação. Então vamos lá, a gente vai falar sobre pacote. Aqui estão os nossos scripts das aulas. Eu não estou digitando mais para a gente ganhar tempo, para mim ficar com a aula menor e poder fazer mais comentários do que no começo. A gente tinha aulas extensas, né? E acabava tendo muita demora, né? Então, que vem a ser pacote? São grupos que contêm muitas coisas dentro. É um pacote onde tem variáveis, procedures, funções, cursores. A gente usa já um pacote. Quer ver? Vamos ver se eu tenho aqui aquele... cadê? Vamos ver que eu tenho DBMS Output Putline. Isso aqui é um pacote DBMS Output, e o Putline é a função que imprime na tela algo. Então a gente vai ver aí como que se faz, qual que é a ideia, como utiliza o pacote. Então vamos lá, modularidade e encapsulamento seria aquilo de colocar muitas coisas dentro de um pacote, né? Onde depois você vai utilizando do pacote aquilo que você necessita. Design não vem ser o design gráfico do banco, seria a maneira como ele está programado. Ele tem uma sequência, o pacote tem uma sequência, né? Por exemplo, você cria um pacote onde ele só faz cálculos de, por exemplo, vamos supor que a gente tem um banco, aí cálculos de crédito, outro cálculos de quem está devendo, e assim você vai fazendo o design, né? Vai separando em pacotes a regra de negócio do seu programa, do seu banco de dados. Melhor performance porque o Oracle ele joga o pacote inteiro para dentro da memória. Por exemplo, ele não tem que ficar chamando procedure, função, cursor de cada vez. Ele chama tudo uma vez, tá lá na memória. Quando você chama, aí você vai e já pega aquilo que você precisa e o resto tá lá. Se você precisar utilizar, você recolhe e utiliza daquela propriedade, né, daquele serviço que o pacote está te propondo. Segurança nos pacotes. Seguinte, quem utiliza o pacote é somente aquele usuário que tem a permissão, né, para utilizar o pacote. Então você tem uma segurança maior aí na hora de utilizar essas características de um pacote, né, do serviço de um pacote, melhor dizer assim, utilizar do serviço de um pacote. O pacote, então, ele é programado em duas etapas. Ele tem a especificação, que chama specification, desse jeito aqui. Quando a gente for programar vai ter que utilizar esse nome. E o corpo, onde a especificação, onde ficam as variáveis e os subprogramas, né? Subprogramas são os programas que estão dentro do corpo. A gente vai ver ali daqui a pouco. E o corpo é onde está realmente a implementação do negócio. É o cálculo,
else if que a gente utilizou, where não, né? É case. Então lá que você faz aquela toda lógica de programação, lá que é o corpo. Então primeiro a gente vai ver a especificação. A especificação, o que a gente já falou, são onde são declaradas as variáveis e os subprogramas. Não contém código de implementação, a regra do negócio não fica aí. E é uma parte separada. A gente vai ter que criar a primeira especificação, depois cria o corpo. Então ele é separado da implementação. Ele pode ser criado sem o corpo existir, sem a implementação existir. Praticamente é só declarar o que a gente vai buscar no pacote, na parte de implementação. Então é simples, create or replace o pacote e o nome do pacote, aí você coloca os tipos aqui de variáveis e subprogramas. Finaliza, acabou. Então aqui eu tenho um exemplo, create or replace package pck underline 1 is, eu declaro uma variável constante, né? Eu tenho um valor. Eu tenho uma procedure aqui, que é a procedure que deve estar, isso aqui que vem a ser o subprograma, é a procedure que deve estar no body do pacote 1. Tem o nome dela e o que ela recebe como parâmetro para poder realizar o serviço da procedure. Então no meu pacote eu tenho uma variável, uma procedure e uma função. Finalizo o pacote. Então vamos criar ele aqui. Ele vai criar o pacote para mim. Belezinha. Antes de mostrar o corpo do pacote, eu vou dizer que a gente tem aqui a ideia de overloads. Overloads, a gente tem lá em programação orientada a objeto, construtores com o mesmo nome, mas são chamados e a gente passa parâmetros para eles conforme a nossa necessidade. Então, eu estou com um pacote parecido com o de cima, mas utilizando overload. Veja bem, eu tenho uma procedure chamada procCalc e outra procedure chamada procCalc. É uma procedure chamada procCalc que recebe um parâmetro e outra que recebe dois. Esse é o overload. Aqui mesma coisa, só que o nome do pacote é diferente, né? Só lá dentro eu posso utilizar o overload. Claro que a gente precisa programar isso no body, senão não vai funcionar. Mas eu vou rodar aqui script e tudo certo. Para apagar drop pacote o nome do pacote, né? E também. E simples assim. Agora a parte do body. Ele contém os códigos que a gente falou, ele contém os códigos da lógica de negócio, né? Ele tem o código dos subprogramas que a gente chamou aqui, subprogramas, que eu acabei de falar, a lógica do negócio. Ele pode ter variáveis privadas, né? Você pode declarar variável dentro do body, onde não tenha que ter necessariamente no specification, né? Ele precisa que exista o pacote de referência, senão ele não vai funcionar. E ele requer que você tenha lógica de programação, uma organização. Isso aí é consequência de todo o resto. Então aqui tem a sintaxe, create or replace, package body, name, ISOS, tipos de dados, né? Variáveis e subprograma. Finaliza, põe o nome do body aqui, que tem que ser o mesmo nome do pacote. Aqui, ó. E está tudo certo. Então vamos criar um aqui, né? Create or replace package A is procedure procCalc end pck underline A. Create or replace
estou criando o pacote primeiro, né? A referência, que a gente não coloca referência PCK, então aqui eu criei a referência, que eu estou criando o corpo para a gente poder fazer a chamada do pacote. Eu tenho aqui uma procedure que ela imprime para mim, através dela recebe um valor, ela imprime para mim a multiplicação por 2. Então é bem simples, né? Eu vou criar primeiro, a gente cria a referência, depois, tem que ser nessa ordem, tá, pessoal? Senão não funciona. Cria o body, e aqui a gente executa. Então eu estou passando o valor por 10, então vai pegar 10 e vai multiplicar por 2, e a gente tem aí um pacote funcionando corretamente. A gente chama o pacote dessa maneira: o pacote PCK_A, que é o nome, ponto, a função que a gente quer, que é a procedure aqui no caso, prod_count. Eu vou fazer um exemplo agora com overload. Vou criar aqui então overload. A ideia é a mesma, né? Eu estou criando uma procedure aqui, só que o pacote tem um nome D, então eu posso ter procedure com o mesmo nome. Pacote criado. Aí eu tenho que aqui a procedure vai multiplicar por 2, ou se eu chamar o proc_calc com 2 parâmetros, ele multiplica um pelo outro. Então vamos lá, eu já criei a referência, agora eu crio o body. Executei, está tudo funcionando. Então quando eu passar um parâmetro, ele pega a função overload, que é essa primeira. Se eu passar 2, ele pega essa função. Então vamos lá. Função procedure, quer dizer, pega procedure. Então vamos lá, a gente vai executar e ele vai entender aí. 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Então vamos aqui então agora trabalhar com variável já inicializada, tá? Então vamos criar aqui, eu estou criando só uma variável com tipo, criei um pacote com uma variável, e vou criar o body aqui com variável inicializada através de uma consulta. Então vamos lá, eu estou jogando o valor de salary dentro de sValue, que é o valor do pacote C, né, da variável do pacote C, quando o employee ID for 176. Então vamos lá, pacote criado, executa então esse pacote, né? E a gente vai fazer a busca aqui da variável. Então tá lá 8.600. Apagando o pacote para finalizar a aula, primeiro a gente apaga o body, depois apaga a referência, nessa ordem. Se não fizer nessa ordem vai dar problema. Então vamos lá, terminando aqui. Tá tudo apagado, não tem mais nenhum pacote. Caso a gente queira, eu vim aqui, eu fiz essa parte da nossa ferramenta Packages, não tem nenhum pacote. Eu devia ter mostrado antes o pacote, mas não ia ter muita diferença na aula de hoje, mas é legal, a gente tá vendo. Mas
Eu me despeço de vocês nessa videoaula. Até a próxima videoaula, é a última videoaula da nossa série. Espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima.